O que está aí? Capítulo 4, versículo 37. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares ao redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão Pedro. E a sogra, não, de Simão, Pedro minha conta. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela levantou-se logo, e serviu-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. E, sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele, e o detinham para que ele não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Bom, de toda essa unidade desse texto, a gente chama, quando tem uma história completa, uma unidade completa, a gente chama de perícope. De toda essa perícope aqui, eu só quero destacar um único ponto, bem simples, mas é um ponto que requer assim, a gente pensar muito. Eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente pensar. O versículo 43, Jesus diz assim, ó: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Para que Jesus foi enviado? Anunciar o reino de Deus. Para anunciar. Anunciar o quê? As boas novas. As boas novas. Que boas novas que são essas? Do quê? Do reino de Deus, segundo o texto. Gente, nós lemos e lidamos o tempo todo com essa expressão, reino de Deus. Marcos usa muito essa expressão, Lucas usa muito essa expressão, Mateus também, só que ele substitui a palavra Deus por céus, reino dos céus, mas é a mesma ideia, a mesma coisa, só muda a expressão. Eu gostaria que vocês atendessem para o fato que, se existe assim um conceito ou um tema fosse central nas Escrituras, se ele não for central, mas é um dos pontos principais da Escritura, essa noção do reino de Deus. O Evangelho não é outro anúncio, senão o anúncio do reino de Deus. Gente, o que é reino de Deus? De cara nós temos algumas dificuldades para falar de reino. Final de semana passada a gente estava conversando sobre o reino de Deus. E estávamos num grupo debatendo, estava eu, um amigo meu, e tinha um moçambicano e um peruano. E a gente conversando acerca do reino de Deus. Dois estudantes de teologia estão formando para ser missionários. Aí quando a gente estava falando, eu falei, olha gente, quando a gente vai estudar reino, de cara a gente já tem um problema de linguagem. O que é reino? Em cada lugar, em cada sistema político de governo, você tem uma ideia de reino diferente. Se você, por exemplo, perguntar para um britânico o que é reino, ele vai trazer uma ideia de reino a partir da compreensão que ele tem de monarquia, de governo ali na região dele. Foi mais ou menos o que aconteceu. Eu perguntei ao pessoal, olha, nós temos aqui pessoas de culturas diferentes. Perguntei ao moçambicano lá, você, o que é reino? Tem reino lá? Ele falou, tem. Tem rei lá no seu país? Ele falou, tem. Aí ele estava me explicando que os reis lá são étnicos. Cada tribo, assim, cada região étnica, cada grupo, assim, tem uma autoridade que é tida como rei. Embora que no país, no Moçambique, tem um presidente que vai coordenar todo o estado. Ele começou a trazer a perspectiva dele. Aí eu perguntei para outro colega meu, e reino? Qual que é a ideia que você tem de reino? Aí ele virou para mim e falou assim, a única coisa que eu sei de reino é as historinhas. A noção que eu tenho de reino é o que eu assisti no Shrek. Quando a gente fala de reino, a gente já tem um problema. Primeiro que na nossa nação nós não temos uma ideia de um rei, de um monarca. Quando eu falo reino de Deus, que ideia que transmite assim na cabeça de vocês? Qual é a primeira imagem que se forma? Castelo, um rei. O que mais? Céu. Céu.
Ah, eu pensei em uma área. Uma área. Gente, por favor, Estacionamento. sem princesa presa em castelo e sem dragão. Bom, uma Ferrari lá. Não. Gente, quando as escrituras falam de reino de Deus, uma proposta que a gente pode fazer de substituição de termo, para ficar mais claro, é governo. O que é o reino de Deus? Ele é o governo de Deus. Vocês conseguem imaginar como seria o governo de Deus? O governo de Deus ele é um governo plano, um governo perfeito, um governo integral. Como assim? Gente, a gente pode reduzir o governo de Deus a uma esfera simplesmente religiosa? O que é o reino de Deus? É o governo de Deus na minha vida religiosa? Não. O reino de Deus, o governo de Deus, ele tem que ser integral. Eu tenho que me submeter ao governo de Deus no que se diz a minha vida religiosa, a minha vida política, minha vida social, a minha vida econômica, a minha vida familiar. Todas as áreas da minha vida, ela tem que estar a serviço do reino, ou seja, a serviço do governo de Deus. Então, de cara, a gente já inibe essa ideia de que o governo de Deus está estrito apenas à compreensão religiosa. O governo de Deus é integral. Ele tem que dar conta de todas as áreas da nossa vida. E não só das nossas vidas. Por quê? O governo de Deus pretende ser e será não apenas um governo individual e pessoal, mas a proposta do governo é se instaurar um governo pleno sobre toda a criação. O que nós vemos no Antigo Testamento é uma palavra shalom. Vocês devem ter muito ouvido esse termo, né? Shalom. A gente traduz por paz, mas é mais do que paz, é aquele estado de perfeição, estado harmonioso. Então o governo de Deus tem essa proposta de um estado perfeito. Se a gente vai falar de um governo de Deus, né, de uma sociedade governada por Deus, então pressupõe uma sociedade perfeita. Gente, no governo de Deus, por exemplo, há espaço para injustiça? Não. Não pode haver espaço para injustiça. No governo de Deus há espaço para fome? Não pode haver espaço para fome. No governo de Deus há espaço para dor? Para o ódio? Não há espaço. Então, o governo de Deus ele tem que ser integral, tem que dar conta de todas as nossas experiências, de toda a nossa vida, e é um governo justo e perfeito. Interessante que Jesus disse que essa era a missão dele. O objetivo dele não era outro senão anunciar o reino de Deus. Se eu estiver errado, gente, vocês me ajudem, vocês me corrigem. Quando o Fred me chamou para poder trazer essa reflexão, ele disse que o acampamento tinha um intuito missionário, trazer uma reflexão missionária. Então, qual que é a primeira proposta que eu gostaria de fazer? De nós pensarmos essa ideia como reino de Deus, como uma ideia, como uma mensagem, que é mais do que uma ideia, uma mensagem, uma vida, uma expressão de vida que vai ajudar a gente a agir no mundo. Vai nortear a nossa experiência missionária. Por que eu estou falando isso? Gente, todos vocês já leram Atos, ou pelo menos já tiveram contato com Atos. O que o livro de Atos conta? É uma narrativa que vai mostrar que o Espírito que estava em Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ele continuou agindo no mundo. Ele não parou quando Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus. Muito pelo contrário, ele continuou. Jesus continuou agindo através de quem? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo através de quem? Não, da igreja. Da igreja. Isso que há. O que é o livro de Atos? É a continuidade do Espírito de Cristo, da ação, da missão de Cristo, né, da missão de Deus, agora através da igreja. Então a igreja se torna a proclamadora do evento Cristo. Então há uma continuidade da missão de Deus, da missão de Jesus e a missão da igreja. Então a missão da igreja, gente, não é uma missão nova. A missão da igreja é a missão de Deus. Então, para a gente falar de missão da igreja, a gente tem que entender, portanto, a missão de Jesus. E a missão de Jesus era proclamar o quê? O reino de Deus. É muito legal que essa ideia de reino de Deus, ela tem contornos muito proféticos. E a minha proposta, nessa manhã, é nós entendermos a missão
como uma vocação profética. Quando Jesus resgata essa ideia, o reino de Deus, ele fala do reino de Deus, não é uma ideia nova. Desde o Antigo Testamento, nós vamos ver que essa ideia de um reino, de um governo de Deus estava presente. E em especial no ministério, nos livros dos profetas, essa questão do reino de Deus é muito forte, do governo de Deus, numa sociedade justa, é muito forte. Então Jesus, quando ele veio ao mundo, né, enquanto Messias, o Cristo, havia naquela época na Palestina algumas expectativas de como seria o Cristo. Alguns guardavam uma tradição de que o Messias seria um rei muito forte que libertaria o seu povo. Outros esperavam um Messias que seria um sacerdote, né? Que faria essa mediação entre Deus e os homens. Há outros grupos daquela época que esperavam um profeta. Os samaritanos esperavam um profeta. O Messias seria um tipo de profeta. Tanto que quando ele encontra com aquela samaritana, quando ele revela a ela, né, a situação de vida em que ela estava vivendo, quando ele dá a ela água, oferece a ela água que era eterna, que não causa mais sede a quem beber, ela vira e fala assim: veja o que és, profeta. Naquele momento ela está reconhecendo Jesus Cristo como Messias. E eu gosto muito, então, do Evangelho de Lucas, que o Evangelho de Lucas é um evangelho que vai mostrar muito essa característica profética de Jesus. Cada evangelho, gente, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai apresentar o mesmo testemunho, né? A mesma mensagem, aliás, a mesma mensagem, o mesmo Cristo, mas cada um vai enfatizar um ponto diferente, é um testemunho diferente. Marcos, por exemplo, vai falar muito das ações de Jesus. Enfatiza muito Jesus agindo, uma narrativa muito dinâmica. Mateus já fala muito das mensagens, né, dos sermões que Jesus pregava, vai enfatizar muito a questão de Jesus como um novo Moisés, um novo legislador. Lucas vai apresentar muito Jesus enquanto profeta. Obviamente que, ao longo de toda a narrativa do Evangelho de Marcos, essa questão de Jesus ser um profeta, ele não é apenas um profeta, ele é mais do que um profeta. Mas o ofício messiânico, ele é interpretado o seguinte: o Messias, ele seria portanto profeta, rei e sacerdote. Então, gente, o ministério de Jesus era um ministério genuinamente profético. Essa mensagem de Jesus, a mensagem do reino de Deus, era uma mensagem genuinamente profética. Então, se nós queremos agir de forma consciente, ter uma ação missionária mesmo, se nós queremos impactar o mundo, ser o sonho de Deus para a nossa geração, nós precisamos assumir o ministério profético. Gente, quando a gente fala de ministério profético, uma série de coisas vem na nossa mente. Até mesmo porque mensagem profética é uma expressão muito comum nas nossas experiências de igreja, de culto. Levanta a mão que eu vou profetizar. Levanta a mão, gente, que eu vou profetizar. Quantas vezes vocês já fizeram isso na vida? Apertei 1000. Essa questão do profetizar é muito comum. A gente o tempo todo lida com isso, principalmente dentro da igreja. Uma outra coisa, os famosos atos proféticos. Gente, essa palavra parece que é um guarda-chuva que protege uma série de coisas. Hoje em dia, tudo quanto é maluquice, o que acontece? Você põe na frente ato profético, o negócio fica legal. O cara está plantando bananeiro no meio da igreja. Misericórdia. É ato profético. Não pode. Não tem problema. O cara saiu correndo peladão no meio da rua. É ato profético. Então pode. O cara está jogando, igual eu ouvi uma vez falando, talco na favela. Talco ungido na favela. Que vai caçar, jogar talco na favela? Por que não vai lá fazer alguma coisa? É ato profético. Ah, então pode. Gente, esse negócio de ato profético, de profecia, virou um trem tão comum que engloba um tanto de coisas. E é interessante que
quando a gente fala, por exemplo, de profecia, de profeta, hoje em dia todo mundo quer ser profeta. Gente, se tem um negócio na igreja que dá ibope, é ser profeta. Se você é profeta, parece que a impressão que a gente tem é que o profeta é como se ele estivesse numa categoria além, superior aos demais. Ele tem uma espiritualidade assim que ele tipo, sai mesmo quase que voando assim. O cara que sabe tudo assim. O cara que tem... literalmente ele é o cara assim. Então, essa questão que a gente vê hoje, todo mundo quer ser profeta. Aí nós vemos um monte de profeta hoje, né? Tem um cara que eu gosto muito, que ele faz um trocadilho, ele fala assim, eu conheço muito profesta. Né? Gente que adora bagunça, adora aquela algazarra toda, mas profetas. Gente, portanto, quando eu falo profecia, me ajudem, por que eu estou tratando? O que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Qual que é a imagem? Não adianta vocês ficarem calados, porque vocês lidam com esse negócio de profecia o tempo todo. Quando fala profecia, profeta, ato profético, o que vem na sua cabeça? Já alguém estendendo o dedo na sua frente. Alguém vai revelar a coisa pra ele? Vai revelar o negócio. Que te digo, É. Eu penso na irmã de olho fechado. Então, você pensa na irmã? Então, peraí. Então, o centro de ministério profético em Belo Horizonte é a Sonora. É a Kodak. Porque ela revela que é uma maravilha. Você chega com a câmera lá e em 1 hora eles revelam. O que é Foi boa. profecia? Ah, valeu, velho. Foi meia hora do... Pelo menos Pegou o carro, né? Pega depois. Vamos lá, gente. Calma. Um de cada vez. O quê? Dedo. Moisés. Moisés é um profeta. Falar em línguas. Ah, vem a ideia de falar em línguas. O povo associa esse negócio de falar em línguas com... Às vezes isso é utilizado até como uma forma de manipulação. Porque o cara... Qual que é a ideia? Se eu estou falando em línguas, é porque eu estou cheio de Deus. Se eu estou cheio de Deus, o que eu falar é lei. Ai de você se discordar. Eu acho legal também o fato de sempre a pessoa vai falar em línguas, é como se ela adotasse uma nova linguagem. Tipo assim, o cara às vezes é analfabeto, só que na hora parece que desce nele o dom da fala coloquial e ele, eis que te digo, meu servo, que voz irá. Pior que é. Se ele for conversar com você normal, ele não consegue falar uma palavra certa. O cara vai falar depois do laxente. Junto com a percepção profética vem um espírito do Aurélio, assim. Professor Pascoal. Sou Pasquale, já. Um som do Pasquale. Um som do Pasquale, boa. Vai superar mais os caminhos, escrever. Agora, eu vi uma vez, no acampamento que eu fui, cheio de pessoal. Não é brincadeira não, tô brincando não, mas eu achei muito legal, gente. Um amigo meu, ele começou a profetização, vocês estão falando disso, ele começou a falar em língua, mas eu nunca vi ninguém falar em língua tão legal igual ele falando. Porque eu gosto muito de desenho japonês, Cavaleiro do Zodíaco e tal. Mas igualzinho os Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu fui chegando pela... Eu vi até o cosmos do cara. Agora seu meteoro de Pegasus aqui, Câmera.
Um som de afeiro, cara. Eu, nó, que doido, né? Aí depois chegou e falei, não, velho, estilo legal. Olha que porrinha. Eu falo em língua, mas não é legal assim, não, né? Ai, lindo. Mas geralmente está associada essa questão do dom de línguas ao ministério profético. Algum momento vocês veem nas escrituras Jesus falando em línguas? Não. Jesus, ele tem um contorno, a mensagem dele extremamente profética. Ele é também um profeta. Você já viu Moisés falando em línguas? Você já leu Moisés falando em línguas? Não. Você já viu alguns dos profetas, escritores, Amós, Ezequiel, Daniel, Oséias, no meio do texto? E assim diz o Senhor, nosso Deus, ao seu povo Israel, decanta alabaço. Já leu alguma coisa desse tipo? Aí ele vem Não. Morkut, né? Não. Então, existe uma associação direta entre ministério, palavra profética e dom de línguas? Biblicamente, não. Uma coisa não impede a outra. Não estou aqui, nesse caso, ridicularizando o dom de línguas. Ele tem a sua validade, ele tem a sua importância. É algo importante para mim. Mas o dom de línguas, segundo as Escrituras, ele tem uma outra função, da edificação pessoal. É uma coisa bem pessoal. Mas, no ministério profético, tem alguma relação direta? Relação tem. Todos os dons, eles se relacionam. Mas aquela relação de dependência... Aí eu, para ser profeta, eu tenho que mandar uma rajada de línguas. Precisa disso? Não. Segundo as Escrituras, não. Nesse sentido, nós temos um desafio aqui essa manhã. Todos nós temos uma série de ideias sobre o que é ministério profético, sobre profecia. Antes eu gostaria, alguém tem mais alguma ideia, alguma coisa que não foi comentada aqui? O que vai acontecer, ótimo. Beleza. Deve ter alguma etimologia, né? O que o Pablo falou mesmo. Não, mas eu acho que não. Não? Não. Pablo falou. Alguém? Alguém mais remete a alguma ideia? Profeta? Deixa eu falar, eu já imagino um cara barbudo, usando roupa de camelo, segurando a vara na mão. A ideia, primeiro que vem na minha cabeça quando falo de um profeta, assim. Usando... A primeira ideia que vem pra mim de profeta é realmente dos profetas do Antigo Testamento. Usando papéis. Usando o quê? Papéis. Papéis tem essa sandália aqui que eles costumam usar. Eu pensei que Se encontrasse com um profeta de calça nisso, eu ia ver. Bom, nesse sentido nós temos um desafio aqui essa manhã. Em que consiste o nosso desafio? Nós pensarmos o ministério profético à luz das Escrituras. Por que nós vamos fazer isso? Porque essa noção, reino de Deus, que é a noção que nós estamos trabalhando aqui, ela é uma noção extremamente profética. É a noção que vai nortear a missão da igreja. Não tem como falar da missão sem falar de reino de Deus. Não tem como falar de reino de Deus sem falar da mensagem profética, porque o reino de Deus em si é uma mensagem profética. Então, para a gente poder entender com mais propriedade isso, o que a gente precisa fazer? Entender o ministério profético bíblico. O ministério profético à luz das Escrituras. Nesse sentido, gente, é uma tarefa muito gostosa. Por quê? Nós mantemos uma relação com as Escrituras que é muito interessante. Ao mesmo tempo que você está lendo as Escrituras, a Bíblia está te lendo. Você está lendo a Bíblia está te lendo. Porque quando você vai ler a Bíblia, você não vai, tipo, eu não sei nada, e agora eu vou ler para aprender tudo. Não. Você sabe um monte de coisa, você vai para a Bíblia com um monte de ideia já pronta, já formulada, do que é certo, do que é errado, do que é, do que não é. Diante da Bíblia, ou você se fecha na sua posição, aí esse ponto acabou, ou então você se abre e permite que as Escrituras ela comece a confrontar suas ideias. Isso não é fácil, gente. A gente se permitir, isso, principalmente para quem igual eu, assim, mais velho de igreja, praticamente nasceu na igreja, você já tem toda
um pensamento já formulado, você permitir que a Bíblia te confronte as suas ideias, confronte aquilo que você já ouviu a vida inteira, isso não é tarefa fácil. Mas é um desafio que eu gostaria de fazer com vocês, para nós nos abrirmos, para a gente permitir que a Bíblia, ela leia as nossas ideias acerca do que é o ministério profético. E a gente tente identificar e perceber até que ponto que a gente trata de ministério profético é, de fato, ministério profético. Gente, quando a gente fala de ministério profético no Antigo Testamento, né, quanto no Novo, a essência é a mesma.